Olá, hoje na nossa série Revendo a Minha Salvação, eu quero tratar do texto de Analisando a Minha Oração. A máxima que eu quero deixar aqui é o seguinte: quando você pede, é porque você não tem. Quando você pede, é porque você não tem. Uma promessa, ela sempre aponta para o futuro e apresenta-se então como um compromisso que irá se realizar. E a promessa também, ela dá a noção de que quem prometeu tem uma dívida e de que ele está se comprometendo. E isso gera no seu ouvinte uma esperança. Quando estudamos o Antigo Testamento e vemos as suas infinitas promessas, nós temos que analisar juntamente com o olhar do Novo Testamento. Ou seja, a gente precisa conferir se essas promessas elas já foram concluídas com a vinda de Jesus Cristo. Se ela foi concluída com a sua morte, ressurreição, ascensão e glorificação do lado do Pai. Se uma promessa ela foi concluída, você não precisa ter esperança, porque ela se tornou um fato. E fato não gera esperança, o fato ele gera fé. Promessa gera esperança e fato ele produz em nós a crença, a fé. Crer em um fato traz uma atualização mental, espiritual e emocional. Quando você acredita, quando você tem um encontro com um fato, ele produz isso. Ele produz uma atualização mental, né? Uma atualização também emocional e, acima de tudo, traz uma atualização espiritual. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 19, Paulo ele chega na cidade de Éfeso e ele pergunta para o povo se eles haviam recebido o Espírito Santo quando haviam crido. Eles disseram o seguinte: olha, a gente nem sabia que havia Espírito Santo. Aí Paulo então anuncia a morte, a ressurreição e o batismo e a vinda do Espírito Santo. E obviamente Paulo impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Essa atualização, ela se dá, sabe por quê? Porque antes de Paulo chegar nessa cidade, quem estava lá era Apolo. E Apolo, ele só conhecia até as pregações, até a história, até a pregação de João Batista. E é claro, ninguém pode ensinar aquilo que não conhece. E como a pessoa vai receber algo do qual ela não entende ou ela não sabe que existe? Como o próprio Senhor diz, né? Como crerão se não há quem pregue? Se não há quem pregue, como é que a pessoa vai crer? Porque este atributo de falar, de se expressar, de anunciar foi dado ao homem. Ou seja, há uma atividade mental. Você precisa se comunicar com uma pessoa pelos fatos pelos quais você também já foi impactado. Não é? Por exemplo, as canções. As canções, elas têm o poder de nos emocionar e elas nos levam também a orar juntamente com a letra. Então, as próprias canções, elas precisam serem analisadas, se elas também são conferidas com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Por exemplo, tem uma música da Alda Célia chamada A Sala do Trono. Ela canta para que ela seja levada à sala do trono, para que ela possa contemplar a glória de Deus. Então ela aponta o lugar santíssimo onde Deus está. Mas como é um pedido, significa que ela não tem. É o que eu disse no começo. Se você não tem, então você pede. Quem pede é porque não tem. Se ela pede para estar na sala do trono, significa que ela não está. Isso aí acaba nos levando a pensar como uma forma de um pedido físico. Então ela diz, se ela estiver na sala do trono, então ela vai adorar. Ou ela está pedindo pelo arrebatamento, ou ela está pedindo para que ela morra e aguarde o dia da redenção. Ou se for um pedido espiritual, ela pode estar fazendo um pedido metafórico, que ela quer se converter, né? Pedindo para entender o significado da morte e da ressurreição de Jesus. A música ela é bonita, mas o que eu quero chamar a atenção é se ela confere com aquilo que as Escrituras estão nos ensinando. Porque se ela faz uma referência de que quer ver a glória de Deus para adorar, significa o quê? Que ela ainda não viu Deus, não viu a glória do Deus, ela não está na sala do trono. Se você jogar isso agora para o Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, Paulo diz que a glória de Deus é vista na face de Cristo. Ou seja, quer ver a glória de Deus? Você tem que entender a mensagem de Cristo. Se você acreditar nos Escritos, porque a única referência que nós temos de Jesus aqui é as Escrituras, são as Escrituras, aliás. Se você analisa as Escrituras, você tem ali Cristo. Se você acredita que Cristo é um fato, então você tem uma fé. Então, eu não preciso adorar algo que eu não vejo. Eu estou vendo Deus na face de Cristo, porque Cristo é a representação, ele é a imagem perfeita de Deus.
É isso que as Escrituras nos ensinam. Então, tem outro texto que diz assim, que Deus diz que das trevas brilhará a luz, e que que Deus diz que das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nosso coração pela face de Jesus. Ou seja, a promessa é, brilhará. O fato é que Jesus já brilhou, o fato está atrelado a que Jesus ele já veio, ele já é um fato, isso é já acontecido. Voltando nos ouvintes de Paulo, lá no livro de Éfeso, eles nem sabiam que existia o Espírito Santo. Mas quando Paulo atualiza a mensagem de Apolo, mostrando que o fato de Jesus já ter vindo, o fato de Jesus já ter morrido, o fato de Jesus já ter sido ressuscitado, o fato de Jesus já ter sido glorificado e o fato que o Espírito Santo já havia sido derramado lá em Atos 2, ele atualiza as informações daquelas 12 pessoas e eles recebem o Espírito Santo após Paulo ter imposição de mãos sobre eles. Quem crê numa promessa, ele espera, mas quem crê num fato tem manifestações. Então, dependendo da mensagem, pelo fato que você está pregando, é a manifestação que vai se ter. Paulo, quando ele atualizou a mente dos efésios, ali eles receberam o Espírito Santo, porque a mensagem de Apolo não alcançava, não contemplava. Ninguém ensina aquilo que não tem, ninguém ensina aquilo que não conhece. Quando Paulo atualiza a mensagem que é um fato real, as manifestações reais acabam acontecendo. Voltando para a letra da música, no livro de Efésios, as Escrituras diz que ele já nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós não precisamos de fé, aliás, nós não precisamos de esperança para acreditar nisso. Nós não precisamos esperar que Jesus nos faça assentar nas regiões celestiais. Paulo, ele assegura que nós assentamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos assentados, nós já estamos diante da sala do trono, nós já estamos com os nossos nomes representados diante de Deus por causa daquilo que Jesus já fez. Isso não é uma promessa, isso não é um pedido de oração. Essa canção, ela não é uma expressão real daquilo que as Escrituras já nos declara. Nós não precisamos de esperança. Isto é um fato, nós já estamos sentados ao lado direito do trono do Pai, nós já estamos em Cristo, nós já estamos nas regiões celestiais. Esta é a atualização. Eu não preciso pedir para estar diante da sala do trono, eu já estou diante da sala do trono. Quando eu oro, quando eu canto algo que é um fato, eu não preciso de esperança, eu só estou agora manifestando-me e sendo manifestado por aquilo que já é realizado. Por exemplo, em se tratando de vida, conduta moral, devoção, zelo pelas coisas divinas, ter uma natureza religiosa compromissada, o apóstolo Pedro, ele diz que isso já nos foi dado em 2 Pedro capítulo 1, de 3 a 4. Deus deu as promessas e já nos capacitou em Cristo. Tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, ele já nos deu em Cristo Jesus. É as Escrituras que dizem isso. Quando você acredita no fato, ele ocorre milagres em você, porque é uma atualização. Dessa forma, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós oramos. E orar é sinônimo de pedir. Porém, nem sempre. Pedir pode ser sinônimo de ignorância. É claro, porque se você ora por algo que já foi feito para você, você não está confiando na Bíblia. Se você ora sem ter o conhecimento e o significado do que você está pedindo, conferido com as Escrituras, pode ser que você vai esperar por algo que nunca vai acontecer, porque já realizou em você. O que precisa é você acreditar e estudar um pouco mais a palavra. Se você estudar a Bíblia nos termos reais, você vai ver grandes milagres acontecendo. Se as minhas palavras estiverem em vós, foi o que Jesus disse, tudo o que você pedir será feito. Hoje, a nossa comunhão com Jesus Cristo é uma comunhão espiritual interna, mas é uma comunhão também pelas Escrituras. Ele disse, as minhas palavras estiverdes em vós. Se a palavra de Jesus, se os ensinos dele estiverem em você, significa que você tem uma atualização mental. E se você tem uma atualização mental sobre promessas e fatos, vai ocorrer a meditação e a manifestação. Então, quando você tem conhecimento da causa, você pode então argumentar. A oração atendida é condicionada às palavras de Jesus. Se você lê, estuda, medita, analisa, aí você vai ter conclusões claras. Tem certas coisas que você não precisa orar.
Tem certas coisas que você tem que esperar. Tem certas coisas que você tem que clamar insistentemente. Mas tem coisas que você vai ver se cumprir. Por exemplo, as Escrituras dizem assim: você viu um homem zeloso em toda a sua obra? Perante os reis ele será colocado, e não para os de baixa sorte. Sabe o que isso quer dizer? Prosperidade. Se você é zeloso, se você é capaz de fazer com boas intenções, você ser ágil, você ser preciso, você ser conciso, todos os sinônimos que a palavra zeloso gerar, e você ser, a garantia de que as Escrituras te dão é de que você irá prosperar, você subirá de cargo. Então você não precisa entrar em campanha de prosperidade. Você não precisa fazer orações incessantes, como se Deus não visse que você é um cara zeloso. Você precisa, na verdade, então melhorar a sua qualidade de trabalho. Você precisa ser zeloso naquilo que você faz. Chegar antes que todo mundo, ser o último a ir embora, não falar mal do seu chefe. Sempre que pedirem você faça, sempre que estiver feito você anuncia. Não falar mal do teu chefe pelas costas, não falar mal da instituição que você trabalha. Se pedirem para você fazer a 11ª coisa, depois das 10 de ter feito, faça com boa mente, com alegria, seja sempre disposto, não meta atestado que nem uma pessoa displicente. Com certeza você estará construindo um bom nome, com certeza você estará sendo zeloso, e a Bíblia dá a garantia de que você vai prosperar. Então você por isso não precisa mais orar. Você vai orar se estiverem te perseguindo, porque a palavra fala: ore pelos teus inimigos. Mas também ela diz: se você é bom diante de Deus, até os próprios inimigos Deus vai fazer com que eles se reconciliem com você. Entende as grandes diferenças? Quando você estuda, quando você conhece as Escrituras, ela te dá uma força de que você deve esperar ou que você deve orar. Então, dessa forma, a gente tem que ter atenção até nas canções que nós vamos fazer, até nas canções que nós vamos construir, até nas canções que nós vamos querer cantar como uma expressão da nossa vida, da nossa adoração. A letra é muito importante. Então, a canção, ela tem que ser conferida com os atos do Novo Testamento. Se Cristo já executou, se Cristo já realizou, eu não preciso mais ter uma expectativa. Eu tenho que ter fé. Só porque a canção emociona, só porque ela parece ser uma letra bonita, não significa que ela seja uma representação da realidade. Assim como aconteceu com o povo de Éfesos, com os Éfesos, né, da cidade de Efésios. Eles não poderiam receber o Espírito Santo porque eles não sabiam que o Espírito Santo não existia. Apolo, ele estava limitado. Apolo, ele não conhecia. Priscila e Áquila pegaram Apolo e levaram para a cidade para ele ter uma atualização dos fatos. Quando Paulo chega em Éfeso e ali ele começa a atualizar a mente deles, então eles passaram a acreditar e foram cheios do Espírito Santo porque foram atualizados nos fatos. Por isso que as pessoas só pregam, só falam até onde as suas experiências lhe permitem. Lembre-se, quem pede é porque não tem. Agora analise se as Escrituras, ela já te condicionou, se ela já te constituiu, se as Escrituras já apontam para você que está realizado. Então, irmão, você agora vai ter fé nos fatos, esperança nas promessas e milagres se manifestando através das coisas que já realizadas por Cristo. Deus abençoe e espero que eu possa ter tido um grande êxito neste ensinamento. Acreditem nos fatos bíblicos. Deus abençoe. Na Explore, quem vai fundo é você.